Isso daqui está na parede do meu escritório porque é uma das coisas que eu mais sinto orgulho de mim mesma há mais de 10 anos. Senta que lá vem história. Isso daqui nada mais é do que o meu certificado do meu intercâmbio na Inglaterra. E agora eu vou contar um pouquinho, apesar de já fazer muitos anos, sobre o meu intercâmbio, porque eu acredito que isso inspira as pessoas, isso abre a mente de muitas pessoas e eu também acho que talvez alguma coisinha pode ajudar para alguém que queira fazer ou está pensando em fazer um intercâmbio. Então eu separei alguns pontos aqui principais, talvez que eu acho, faz tanto tempo que talvez algumas coisas eu já nem lembre mais. Então, se você tiver alguma dúvida, precisar saber ou ajuda, comenta que eu vou ter o maior prazer de responder. Então, como tudo começou? Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. Eu sempre gostei, assim, de buscar coisas novas, de aprender, de não ficar parada. Eu sempre tive esse instinto. Não acho que quem não tenha não possa fazer. E outra coisa, eu ficava muito admirada com viagens. Quando eu via alguém viajando, indo para outro lugar, assim, eu ficava, nossa, existe outro mundo, outra forma de viver, outra cultura. Como é que será que é isso? Eu ficava tentando imaginar como é que era viver em outro lugar. E assim eu cresci, fui adolescente, comecei a fase adulta, sempre gostando de aprender, de estudar, de desafios. Comecei a fazer um curso de inglês. Na verdade, eu acho que eu fui um pouco nessa onda, assim, né? Que o inglês é meio que uma língua universal, que utiliza para tudo. Então, realmente, me deu um clique e eu vou fazer um curso de inglês. Para ver como é que é o destino, né? A professora oficial do local, eu não lembro se ela tinha saído ou tinha entrado em férias, algo do tipo, não lembro. Ela foi substituída por uma nova professora, que também era provisório. E essa professora, ela também era bem jovem, era um pouco mais velha do que eu, mas ela recém tinha feito um intercâmbio na Inglaterra, era em Liverpool. Quando ela começou a contar um pouco sobre a vida dela, aquilo ali já parece que deu mais um clique na minha cabeça, assim. Eu pensei, meu, que incrível. E as aulas daquela professora ali me inspiravam, porque eu imaginava os lugares, ela me inspirava. Então, eu comecei a me conectar mais ainda com a experiência dela, com a professora, com o curso e com as viagens. Começou a surgir uma transformação. Teve uma amiga minha também que ela falou algo pra mim que literalmente mudou a minha mente pro resto da vida. Começa a dar os primeiros passos. Ela quis dizer que se eu tenho o sonho de viajar, eu tenho o sonho de fazer o intercâmbio assim como minha professora, e eu acho que é algo muito longe, algo muito distante ou não tá na minha realidade, mas eu tenho que começar a dar os primeiros passos como se aquilo lá já fosse acontecer. E quando ela falou isso pra mim, começa a dar os primeiros passos, ela disse: faz o teu passaporte. Porque o passaporte, ele não precisa já ter uma data marcada, ele tem uma validade longa. Então, eu fui e fiz, sem pretensão nenhuma, sem nem ter terminado o curso de inglês, não tinha feito nem um ano que eu tava fazendo o curso. Comecei a ir atrás. Pensei, pago uma taxinha, faço aqui. Comecei a fazer sem pretensão nenhuma, eu fiz o passaporte. Depois que eu fiz o passaporte, eu acho que deu uns 6 meses, mais ou menos, eu estava viajando. Claro que eu precisei de ajuda, né, dos meus pais. O destino foi respondendo tão naturalmente aquilo que estava na minha cabeça, que Deus tinha colocado no meu coração, então eu não conseguia pensar em mais nada, que as coisas foram se movendo. Naquela época eu era bem mais nova, eu já acreditava demais que se aquilo lá estava no meu coração é porque realmente não tinha outra maneira de acontecer. Eu já tinha minha fé. As coisas foram se encaminhando e eu acho que deu ali uns 3, 4 meses. Eu já tinha começado a planejar meu intercâmbio. E daí ali foi algo muito rápido, porque daí eu já tinha pronto o que mais demorava, que era o passaporte. E eu estava entre a Inglaterra e a Austrália. Não lembro bem o porquê que eu resolvi escolher a Austrália. Eu tinha também anteriormente os Estados Unidos, mas até por conta do visto que tinha aqui para São Paulo, era um pouco mais complicado. Eu acabei desistindo e eu resolvi ir para a Inglaterra porque lá tinha uma amiga da minha tia que ia conseguir me receber.
e ficar, me hospedar por 30 dias. Isso também facilitou, claro, o intercâmbio, mas a primeira opção era ficar em casa de famílias que recebem, né? O mais louco disso tudo é que, assim, eu organizei o intercâmbio ali em 3, 4 meses. Eu nunca tinha andado de avião, morria de medo de avião, apesar de eu ser muito aventureira e ir atrás das coisas, mas eu tinha muito medo. Tenho até hoje muito medo de avião. Eu nunca tinha ficado mais do que uma semana longe da minha família. Eu acredito que foi realmente uma virada da minha mentalidade, da minha maturidade, de tudo na minha vida isso, porque foi algo assim, quando eu vejo, pensei, meu Deus, como eu tive coragem. Hoje, será que eu teria essa coragem? Porque às vezes parece que quando a gente vai ficando um pouco mais velha, assim, a gente vai ficando um pouco mais cautelosa, né? Eu acredito que não só a minha vida, mas mudou também a vida de amigos, de famílias, porque isso inspira as pessoas, isso dá um exemplo de tipo, é possível. Não, você não precisa ter muito dinheiro, muita estrutura, você só precisa querer, ter sonhos, se planejar, se organizar e ter a sua fé. Eu procurei, claro, em uma agência de intercâmbio. Na época e até hoje ela ainda se chama Intercultural. Tenho o maior prazer de citar aqui, porque realmente foi uma escola maravilhosa, me deu todo o apoio. E assim como a professora também, para ver como que é o destino, gente. Uma atendente nessa escola que começou a me passar orçamentos pra gente decidir qual que era o país que eu ia e tudo mais, ver qual que eram as formas de estudos, porque tem várias modalidades, vários formatos, né? E eu comecei com uma atendente que era maravilhosa. E assim, depois de 1 ou 2 semanas que a gente tava ali conversando, fazendo orçamento, ela saiu. E entrou uma outra moça. E eu fiquei com muito medo, porque eu pensei, meu Deus, mas ela já estava acompanhando meu atendimento, já sabia, né, as coisas que eu queria e tal, como é que vai ser agora? Eu fiquei assim, quase que sem chão. E essa segunda moça que entrou, que substituiu, que continuou o meu atendimento, ela fez também total diferença, assim, na minha vida. E eu digo pra ver como é o destino, porque realmente não era para aquela primeira moça me atender. Assim como não era pra primeira professora me dar aula. Era exatamente para aquela ali. Então, pra mim ver como o mundo move, o mundo se move, se movimenta, quando realmente a gente vai atrás de um sonho, quando a gente luta por aquilo. E essa segunda, a recepcionista, né, atendente, era uma agente de turismo, né, de intercâmbio, a Ana, ela foi maravilhosa. Me deu todo o suporte e ela também é uma pessoa que me inspirou, que, sabe, uma pessoa assim que me fazia ter coragem. Então, Deus coloca as pessoas certas no tempo certo, quando a gente realmente acredita e a gente quer realizar um sonho. E então eu decidi, fui pra Inglaterra, fui pra Oxford. A imigração me pediu ali, eu lembro que na imigração foi um pouquinho suado, porque eu era jovem, imagina, viajando, de repente fazendo um intercâmbio, poderia simplesmente não querer mais voltar, assim, não tinha nada que me prendesse, né? E eu lembro que ele fez umas perguntas, assim, umas 2, 3 vezes, a mesma pergunta de formato diferente pra ver se eu respondia a mesma coisa. Mas enfim, deu tudo certo, eu tinha os documentos tudo certinho, por agência, a passagem, só realmente foi, eu digo ali, um pouquinho conturbado, assim, um pouquinho tenso, porque eu também não tinha 1 ano de inglês, né? Eu comecei o curso, era fevereiro, em novembro, quando terminou ali o ano letivo, né? Novembro, dezembro, no outro ano eu já fui fazer o intercâmbio, então não deu praticamente 1 ano de curso. E a família que me hospedou, ela então também ficou por 30 dias comigo, era maio de 2011 e eu fiquei até junho de 2011, então fazem aí 15 anos. Escolhi a escola Kaplan por 30 dias, lá eles escolhem por semanas, né? Então foram 4 semanas. E nessa escola a minha modalidade, digamos assim, durante 4 semanas era um curso básico, sem hospedagem, porque eu ia me hospedar numa casa de família, porém não era pela escola, né? Que a escola oferecia. Então eu tive que fazer um documento de carta convite, né? Que eles iam me receber, até por causa do visto também era necessário. A escola era maravilhosa também, assim, era gente de tudo quanto é canto. Eu, apesar de ter um instinto muito de aventureira e ir atrás, mas sou ainda tímida pra puxar conversa. Se a pessoa conversa comigo, eu até desenvolvo, assim, mas hoje, assim, pra tudo eu sou um pouco mais fechada. E uma coisa engraçada, que eu acredito que talvez muitos brasileiros ou de outros países passem isso quando vai a primeira vez pra Europa, é que no intervalo, né, a gente dizia recreio, mas é intervalo do curso,
eu lembro que eu saí e eu tava querendo levar a minha bolsa. A bolsa ali com os meus documentos, celulares, minhas coisas pessoais, eu tava querendo levar pro intervalo. E alguém falou pra mim, disse, não, deixa aí na sala. Eu, como assim vou deixar aqui na sala? É perigoso? Tipo, como assim é perigoso, gente? É uma sala de aula, né? Não é perigoso. Tu tá na Europa, então deixa ali. Hoje talvez não é mais assim, não sei dizer, acredito que é. Mas esse primeiro choque, assim, né, de cultura realmente me marcou bastante, assim. Eu lembro também uma das coisas legais que tinha nas turmas, assim, que elas se organizavam a fazer viagens entre elas mesmas, né? Como tem bastante lugares ali ao redor, então sempre tinha viagens fazendo de final de semana, ou às vezes no outro período, né, do dia. Era só uma pena que o meu curso, ele era à tarde, então eu não conseguia ter muito tempo livre. Eu tinha um pedaço da manhã e à noite, mas à noite eu não conseguia fazer nada, né? Então quem estudava de manhã, às vezes tinha a tarde toda, até o final do dia, pra às vezes, né, viajar, aproveitar. Então eu acabava aproveitando um pouco mais só de manhã ou só o final de semana. Eu não gostava muito de faltar, se eu não me engano eu faltei uma vez só numa aula. E também morrendo de medo que isso fosse fazer diferença, assim. Mas eu não... Também porque tinha, sim, né? Você tinha que ter presença pra passar, claro. Era um curso normal, com certificado, com presença, com nota. Com isso, eu não conseguia acompanhar muito essas viagens das turmas. E a minha irmã disse pra mim também algo que realmente fez muita diferença nesse meu intercâmbio. Porque eu queria ir pra Londres, que era uma cidade próxima de Oxford. De carro dava 1 hora, assim. E eu ficava com medo de ir sozinha e tudo mais. Ela pra mim chegou e falou assim: quando é que tu vai de novo? Quando é que tu vai ter essa oportunidade de novo? Apesar de eu ser muito aventureira, de eu ir atrás, tinha algumas coisas assim, sussurros de Deus que usavam as pessoas para realmente me impulsionar muito mais. Então eu acredito que, assim como essas pessoas, muitas vezes sem saber, me inspiraram e mudaram minha vida, talvez esse vídeo também faça diferença, também inspire você e também mude você de alguma forma. E quando ela falou isso pra mim, quando é que você vai ter a oportunidade de novo, eu pensei, meu Deus, é verdade. Pode ser que demore muito tempo pra mim, pode ser que eu não tenha mais essa oportunidade maravilhosa. Então eu vou aproveitar hoje, o momento. Isso era final do dia, de tarde, assim, né, de noite, eu tava voltando do curso. No outro dia eu acordei sem ter planejado nada, acordei, fui pra rodoviária e peguei o primeiro ônibus que tinha pra Londres. Passei o dia inteiro sozinha em Londres. Vou deixar algumas fotos aí pra vocês, talvez no final ou agora, não sei. Mas realmente é difícil viajar sozinha, fazer as coisas sozinha, querer registrar sozinha, mas não deixe de aproveitar e realizar seus sonhos porque você está sozinha. Foi um dia assim que eu andei quilômetros. Naquela época eu não usava, não existia, eu acho, o Maps, né, no celular. Não existia, acho que não, porque nem Facebook eu tinha. Não tinha WhatsApp, era na época ainda do Mirk, né, do MSN. Eu usei um mapa físico mesmo, papel, que eu peguei na rodoviária. E aquilo lá foi o meu guia. E eu realmente explorei e fui em muitos lugares. Fui nos principais pontos de Londres, tudo sozinha. As fotos também não ficaram muito maravilhosas, mas até hoje eu olho assim essas fotos com muito orgulho de realmente ter dado esse clique e ter ido. E eu aproveitei. Eu lembro que depois de um dia, eu acho que eu fui de novo no outro dia, só que daí choveu. Eu ainda tive a bênção de, no dia que eu escolhi, ter sol, no outro dia já choveu, já não consegui mais aproveitar muito. Aí eu lembro que eu fui com alguns alunos, né, da minha sala, e a gente foi em coisas mais internas, como museu, assim, né, museu de cera, e a gente aproveitou um pouco menos, assim. Mas Oxford mesmo também é maravilhosa. Eu ainda quero voltar agora com meu marido, né, claro. Mas a Oxford mesmo é linda, é encantadora, com muita história. E a gente também, eu lembro que na época a gente foi um dia de noite por uma balada. No outro dia tem curso e tudo mais, então também tava na casa de uma família, né? Então, em respeito, eu saí uma vez só, realmente só pra ter a experiência. Foi muito legal, foi divertido. E uma coisa também bem diferente pra contar pra vocês, eu lembro que teve um dia na aula que a gente tinha que apresentar algo típico do seu país. Entre ali ficar pensando, o que é típico no Brasil e tal. Tinha várias coisas, porém começaram a suar e, né, deram a deixa, soltaram carnaval. Tantas outras coisas legais e culturais me instigaram a representar o carnaval. Aí o que eu tive que fazer? Saiu de lá, não lembro, ele era meio muçulmano, né? Inshallah, enfim. Me chamou lá no centro da sala, que a gente ficava em círculo,
e eu tive que sambar. Sim, eu passei essa vergonha, mas foi uma vergonha que eu conto até hoje, assim, que foi um momento muito marcante, que eu tive que sambar no meio da sala pra todo mundo, pra representar algo cultural do país, né? Aí você imagina já a visão que o pessoal lá de fora tem do Brasil, com carnaval, roupa, ou não roupa, né? Essa parte eu tento contar, mas eu também às vezes quero pular. Eu também vou pesquisar mais a fundo alguns valores eu tive com esse intercâmbio, porque eu tenho que pesquisar realmente nos e-mails que eu tenho guardado assim na nuvem em algum lugar, mas são valores de 2011, então são 15 anos. E depois disso eu queria falar um pouquinho sobre a experiência. Eu acho que não tem outra definição a não ser explodir a cabeça, literalmente. A sua cabeça abre, a sua cabeça expande e você não volta mais a ser a mesma. Não tem como, não existe. Se alguém já fez um intercâmbio, já viajou, já foi para outro país e me disser que voltou a mesma pessoa, com a mesma mentalidade e que realmente não quer mais viajar e não quer mais viver aquilo ali, me fala aqui que eu quero te conhecer. E uma coisa que eu sempre dizia, repetia quase todos os dias, desde o momento que eu voltei de lá, em 2011, é que um dia eu voltaria. Voltaria para ficar mais tempo, voltaria para viver outras experiências, voltaria para ter uma experiência mais longa. E até hoje eu ainda vou voltar aqui para dizer que eu realizei esse sonho, que acredito que não é só meu, que também é que Deus colocou em meu coração. E outra experiência também que eu tive é que existem muitas pessoas que foram realmente só de passagem por esse período de intercâmbio ali durante alguns meses e que com certeza marcaram e mudaram a minha vida. E hoje eu gostaria de te inspirar também, gostaria que talvez por alguma palavra ou por algo que eu contei aqui, compartilhei, também inspire você a ir atrás dos seus sonhos e atrás dos seus planos, se planejar, ter fé. Se eu esqueci de perguntar, comentar ou explicar alguma coisa, por favor, me pergunte, me questione que eu vou ter o prazer de te ajudar.